Boa tarde, galera. Tudo bom? Como havia prometido, estamos aí com a segunda parte da série Tridimensão de Pelé. A primeira nós falamos sobre Pelé, o craque, Pelé, o homem de família, o cidadão. Agora nós vamos continuar um pouquinho sobre o Pelé, o homem de família, o cidadão, porque eu recebi do meu amigo Ricardo, conhecido como NASA, um apelido carinhoso aí que a gente passou para ele. Ele me trouxe as imagens da revista Mocidade de 1976, quando então o jornalista dessa revista, Ivo Cardoso, foi à casa de Pelé em Santos, onde era seu escritório também, fez uma bela de uma entrevista. Uma outra coisa ligada a isso, algumas coisas que a gente comentou na última ocasião são corroboradas pelas falas de Pelé na entrevista. Vamos começar. Então, em primeiro lugar, você se inscreve. Em segundo lugar, você depois dá um like, se você gostar. Como eu sei que você vai gostar, então você se inscreve e dá um like. Tenho certeza que você vai gostar da nossa apresentação de hoje. Eu fiz algumas pesquisas e hoje a gente vai terminar aquela partezinha Pelé, o cidadão, o homem de família, e vamos continuar com a terceira parte final, que é sobre alguns escritos dos escritores, dos cronistas esportistas sobre Pelé. Então, acompanhe comigo. Eu quero primeiro mostrar aqui as imagens da revista Mocidade de 1976. É uma revista que não existe mais, mas no tempo que ela existiu, foi uma revista voltada para os jovens em fase assim de ensino médio, faculdade, e trazia conselhos de psicólogos, ideias sobre profissões, sobre estilo de vida, e o Pelé foi um exemplo vivo, muito positivo, que essa revista explorou. Então, vou mostrar aqui algumas fotos da revista que está no meu iPad. E também eu peço desculpa, esse tempo todo, eu estou buscando contato com algumas pessoas que vão me orientar a fazer compartilhamento de tela, para não ter esse desconforto de eu ter que pôr imagem em frente à câmera e tudo mais. Infelizmente, não tive tempo de ter esse encontro. E também tentei aprender sozinho no computador, ainda não consegui. Mas tenham paciência, falta um pouco de tecnologia, de know-how tecnológico, mas tem muita pesquisa, muito carinho, muito cuidado na nossa apresentação. Então vou mostrar as figuras da revista, você pode ver aí. Como você viu, ele está bem estiloso, né? Está no seu escritório, na sua casa em Santos. Na época ele tinha um escritório comercial junto à sua casa. E a revista traz a entrevista sobre os eventos finais da carreira de Pelé. Já era 1976. Ele estava jogando no Cosmos de Nova York e ficava uma parte do ano aqui no Brasil, fazendo o seu trabalho publicitário, já que Pelé não era mais jogador no futebol profissional brasileiro, mas ainda tinha a marca Pelé que ele carregava. E daí eu quero apontar aqui algumas perguntas. Uma das coisas que eu mencionei é o cuidado de Pelé com a saúde.
E aqui a mocidade, o repórter Ivo Cardoso pergunta: Pelé, eu sei que para você o preparo físico é algo muito importante. Que atenção você dá a isso? Resposta: bem, eu acho que o mais importante na vida é a condição física. Não é só do atleta. Qualquer pessoa tem que se cuidar. Há muitos que descuidam um pouco, não dormem direito, não comem, bebem. No esporte, principalmente nos esportes mais rápidos, como o basquete ou o futebol, os esportes que dependem do corpo, a gente tem que cuidar muito do físico. Eu, felizmente, tenho que agradecer a Deus, porque sou privilegiado. Tenho, graças a Deus, todos os órgãos perfeitos. Funcionam bem. Nunca tive problemas. Há muitos jogadores que têm problemas de rins, outros de circulação, e acabam, às vezes, não rendendo aquilo que poderiam render em campo. Graças a Deus, nunca tive esses problemas. Por isso, talvez tive a sorte de ser o que sou. Já tive algumas contusões, mas as contusões são normais no futebol. Não foi falta de cuidado. Então ele fala aquilo que eu tinha falado, que ele até sempre cuidou do físico, e embora ele não mencione aqui, lembra que eu falei que ele era o primeiro a chegar no treinamento, e também ele às vezes ficava após o treinamento junto com o Coutinho treinando. É lógico que ali eu não tenho, né, nessa parte do treinamento, depois com o Coutinho não consegui localizar uma prova de uma revista tal, mas era um boato muito forte que eu ouvi quando eu morava em Santos. Eu morei em Santos em 74 e 79. Então ainda se falava muito Pelé. Estudei na escola Marechal Rondon, que era uma quadra da vila. Você imagina. O que eu não ouvia falar do Pelé todo dia, toda hora. Próxima pergunta. Mocidade. Estou vendo um cinzeiro vazio. Seu preparo físico exclui o cigarro? Pelé. Nas minhas entrevistas, sempre que posso, digo e volto a afirmar que cigarro e bebida não são bons para o esportista, principalmente quando oriento os estudantes em palestras que eu faço nos colégios, nas universidades. Digo que é importante não beber. Como você sabe, eu não faço propaganda de cigarros e de bebidas, porque eu acho que não devo orientar os jovens a beber e a fumar. Eu não bebo e não fumo. Não poderia orientar os jovens para que fumem e bebam. Já recusei ofertas enormes para fazer propaganda de bebidas de uísque e de cigarros. Você sabe que as firmas que fazem mais propaganda no mundo e que pagam mais impostos são fabricantes de bebidas e de cigarros. Não recebi dinheiro deles. Não fiz as propagandas porque acho que não é certo. A revista pergunta: outro grave prejuízo são as drogas. Pelé responde: os jovens têm que entender que o uso de drogas é um meio falso de procurar as coisas. Muitas vezes os jovens não têm certeza do que querem e, para tomar coragem e fazer alguma coisa, procuram esses meios errados. Acredito que isso será coisa passageira. Os jovens vão entender que o mundo precisa deles amanhã. Nós não queremos uma geração estragada no futuro. Então, uma fala bem forte aí do Pelé, bem contundente contra bebida, cigarro, álcool e drogas. Eu creio que em torno do ano 2000, alguma coisa assim, ele fez uma leve propaganda de bebida alcoólica, número 1, né, fazendo gestinho assim. Mas mesmo assim ele apareceu bem na transversal, né? Mas originalmente ele não queria nem fazer propagandas desse tipo. E como eu tinha falado, eu tenho certeza que a vida conturbada familiar do Pelé, ele não se orgulha disso. Aqui ainda, ele era casado com a primeira esposa, e ele fala muitas coisas importantes da família, que a família é tudo na vida e tal. Então tem essas falas aqui que corroboram uma coisa que ele saiu um pouco dos trilhos,
porque o mundo da vaidade do esporte realmente empurra a pessoa para isso. Espero que tenham gostado dessa parte. Agora vamos para mais uma parte. Nós vamos ver o que os cronistas esportivos falaram sobre Pelé. E eu quero citar primeiro o Armando Nogueira. Armando Nogueira, ele fez uma crônica esportiva quando o Santos foi jogar contra o River Plate na Argentina pela Libertadores. E ele fala assim que o técnico, o jogo era lá, o técnico Bela Gutmann, ele falou assim para os jogadores: olha, vocês cercam Pelé e a gente ganha. Então, ele falou para o lateral direito: a sua tarefa hoje é marcar o Pelé. Para o lateral esquerdo, marca o Pelé. Para o meio campo, marca o Pelé. O quarto zagueiro, marca o Pelé. E falava o esquema infalível: se marcar o Pelé, a gente ganha o jogo. E para o pessoal da cobertura, marca o Pelé. Para o goleiro, toma cuidado com o Pelé. Os outros deixa de lado, foi o que ele falou. E daí, aqui na crônica, ele vai falando. E olha o que ele fala no final, olha só. Jogo lançado, Pelé marcado, Pelé vigiado, Pelé é ultra vigiado, Pelé cercado, Pelé agarrado, Pelé derrubado, Pelé sufocado, bola na área, gol de Pelé. Então, marcaram, mas não teve jeito, Pelé fez o gol. Agora, uma última parte, tem uma crônica do grande Carlos Drummond de Andrade, que nós já citamos aqui, e o Drummond, ele cita sobre o milésimo gol do Pelé. E ele começa assim, ó: o difícil e o extraordinário não é fazer 1000 gols como Pelé, é fazer um gol como Pelé. Então, uma coisa importante, que o Pelé, apesar dos grandes números de gols, ele não ficou fazendo muito gol de pênalti, e ele, ao fazer os gols, ele arrancava com dribles espetaculares, com zigue-zagues, que ele fazia muito também, domínio de bola impecável, e usando todos os fundamentos, até gol de cabeça e tudo mais. Mas daí, o motivo que muitos jogadores podem chegar a 1000 gols, como já chegaram, mas nenhum vai fazer um gol igual ao Pelé, é uma exaltação do futebol arte, do qual Pelé é o maior expoente. Aí ele faz uma pergunta na crônica: por que todos aprendem e não realizam? Né? Porque todo mundo sabe o que é arte. Aí ele fala que tem o cara que fica estudando para escrever poesia e faz uns poemas, mas não sai nada. O cara que faz música, mas a música não é aquelas coisas. Daí ele fala que a culpa é que são simples mortais. Daí ele conclui falando assim que o Pelé está num estágio superior. Fala assim: sabe apenas fazer o máximo. E quando deixa de destacar-se no campo é porque até ele tem instantes de não Pelé, como os não Pelé que somos nós todos. Né? Então, às vezes, o Pelé não se destacava no futebol porque tinha um momento que ele era o Edson, né? Um ser humano comum. Uma curiosidade para todos, todo mundo deve ter ouvido falar na época da morte do Pelé, mas é bom repetir, que num jogo contra o América, no qual o Santos ganhou de 5, parece que 4 gols foram do Pelé. E estava assistindo esse jogo o grande Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo e também cronista esportivo. E ele fez a crônica, foi a primeira crônica, isso foi antes da Copa de 58, a primeira crônica que chama Pelé de rei, que depois se tornou comum, porque na França ele foi considerado atleta do século, acima de todos, atletas de todos os esportes e tudo mais. Mas quem chamou primeiro de rei foi Nelson Rodrigues.
Então, eu vou ler alguns trechos dessa crônica e o poema Pelé 1000 de Drummond vale a pena você ler todinho. É uma coisa assim bem forte, né, mostrando a genialidade do Pelé e a nossa busca de tentar ser gênios nós mesmos, e também essa crônica que mostra a realeza de Pelé, que Pelé era um rei. E eu vou ler alguns trechos, não vou ler toda, mas depois você vai fundo e leia aí. Seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Verdadeiro garoto, meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. Ou seja, o Pelé se sentia rei porque ele dominava a bola de futebol de uma forma muito superior a qualquer jogador em campo. Uma vantagem considerável é de se sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolento. E falando do jogo do América, ele fala que Pelé deixou a defesa do América indefesa. É dessa atitude viril e mesmo insolente que precisamos. Sim, amigos, aposta em minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários nos pernas de pau. E está se referindo-se à Copa que viria em 1958, que foi a primeira participação de Pelé, onde ele foi o grande artilheiro. Ninguém irá para a Suécia com a alma de vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Não tem nem o que falar, né? O homem que exaltou a realeza de Pelé, quando Pelé tinha apenas 17 anos, escreveu isso. Então, concluindo, vocês veem que Pelé, ele cuidou da sua saúde, buscou dar o melhor de si no condicionamento físico, tinha um dom absurdo e potencializou a centésima potência, o dom com mais e mais dom, por causa do seu cuidado físico, assombrou os cronistas esportivos, assombrou o mundo, e o futebol brasileiro também na época assombrava o mundo, porque foi o Brasil que implantou no mundo o futebol arte, e daí tem essas mensagens bonitas, essas reflexões valiosas para a gente. Espero que a gente se sinta rei da cabeça aos pés para alguma coisa. Vamos fazer o melhor, já é o suficiente. Mesmo a gente sendo não Pelé. Quem sabe a gente faz uma coisinha de Pelé na vida e tem um pouquinho de sucesso. Um abração, Toca do Tigre, você é fera, você é meu convidado. Se inscreve, dá o seu like, ajuda o canal a crescer e espero também que você seja muito feliz com as mensagens que a gente está passando aqui. Tudo de bom.